Porque sem o Espírito Santo nós corremos o risco de perder a nossa salvação por ignorância. Somente Ele pode nos revelar e nos dar a conhecer o próprio Cristo. Achamos que conhecemos Jesus e não conhecemos a igreja que Jesus fundou para nós, edificou para nós. Não vivemos plenamente na doutrina da igreja que Jesus edificou para nós e edificou sobre nós, a qual Ele se entregou por essa igreja e nos fez parte do seu corpo nessa igreja. Fora da igreja nós somos amputados do corpo de Cristo. Dentro da igreja nós somos membros do corpo de Cristo. Somos células vivas do seu corpo. E a nossa salvação é certa. Ele já ressuscitou e com Ele nós já temos a nossa ressurreição garantida. E em Pentecostes, depois de Pentecostes, o que tem acontecido? Durante um bom tempo, houve um esfriamento do Espírito Santo. Não se falava em Espírito Santo, não se divulgava o Espírito Santo, não se vivia o Espírito Santo. Obviamente que o Espírito continuava a dirigir a igreja de Cristo, continuava a direcionar os caminhos da igreja de Cristo, porque a igreja é o próprio Cristo. Mas nós não ouvíamos falar por muito tempo do Espírito Santo. Até que, mais ou menos, acho que 100 anos, né, centenário de Pentecostes, aconteceu lá nos Estados Unidos uma reunião e clamaram o Espírito Santo e desejaram que acontecesse uma renovação de Pentecostes, e aconteceu lá em Duquesne. E mesmo assim, há praticamente 100 anos, nós temos a cultura do Espírito Santo, que é difundida na renovação carismática católica. Temos um número diminuído de pessoas. Por quê? Por falta da compreensão espiritual do próprio Espírito. Por uma entrega muito superficial ao próprio Espírito. Nós bebemos da água, mas temos medo de nos tornarmos a fonte. E aquele que bebe da água e não se torna a fonte, seca. É água parada, o sol vai fazer evaporar. E qual é esse sol? Sol do mundo, as promessas do mundo, as práticas do mundo, aquilo que o mundo oferece para substituir a beleza e a grandeza do Espírito Santo. O mundo tem muitas alegrias. Para substituir a alegria que o Espírito Santo propõe para nós, que é da santificação, nós aceitamos as alegrias do mundo. Aquilo que o mundo propõe para nós, nós aceitamos. Isso é o sol que seca a água que está parada em nós. Se nos tornarmos fonte, sol nenhum do mundo vai secar a água que jorrará de nós, através de nós. Jesus, ao encontrar aquela samaritana no poço de Jacó, o que ele falou para ela? Você bebe dessa água. Ele pediu água à samaritana, mas você não tem como tirar a água. O poço é fundo. Essa é a água que ele pediu à samaritana. Eu estou conseguindo. E ele disse à samaritana: essa água, todo que bebe dessa água, volta a ter sede. Mas eu tenho uma água melhor. E aquele que beber da água que eu der, jamais voltará a ter sede. E ainda mais, matará sua sede e te tornará uma fonte de água que jorrará até a vida eterna. Você bebe da água do Espírito. Você precisa ser transformado nesta fonte. Você precisa almejar, querer ser essa fonte, querer derramar daquele Espírito que passa por ti. Se você
se derramar o Espírito que está em você, você se tornará a fonte inesgotável dessa água viva. Jamais voltará a ter sede e jorrará até a vida eterna. Essa é a água que Jesus deu a Samaritana. Essa é a água que Jesus derramou sobre Pentecostes. Surgiram como línguas de fogo. Naquele lugar de Pentecostes estavam ali os discípulos. Jesus estava lá em Pentecostes. Não. Em Pentecostes Jesus não estava. Estava ali Maria reunida com os discípulos. Porque Jesus prometeu que derramaria o seu Espírito. E na oitava, nós entramos na oitava da Páscoa, lá no Evangelho de domingo passado, Jesus estava derramando o Espírito sobre os apóstolos. Mas ele entrou no lugar onde eles estavam reunidos, que ele tinha pedido para que eles permanecessem reunidos lá. E ele entrou e disse: a paz esteja com vocês. Como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Ali os discípulos receberam o envio de Jesus. E soprou sobre eles. Soprou sobre eles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Mas o Pentecostes, o que aconteceu? 50 dias depois, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar onde eles tinham recebido o Espírito. E eles em oração, e o Espírito Santo desceu, entrou no lugar como um vento impetuoso. Esse vento impetuoso era o sopro de Jesus, há dias atrás, que entrava no lugar como um vento impetuoso. E apareceu línguas de fogo novamente sobre eles, e ficaram cheios do Espírito Santo. E então o Espírito foi derramado a partir dos apóstolos, que se tornaram fonte, à multidão que se achava ali por causa do barulho. Chegou muita gente. E naquele mesmo dia, Pedro pregando, converteu mais de 3.000 pessoas para a igreja. Então ali foi fecundada a igreja. A partir dali, todo ser vivo passou a receber o Espírito Santo. E a igreja, todo aquele que ela batiza, ela infunde no batizado, o Espírito Santo. E o Espírito infuso em nós, quietinho aqui, se nós não o conhecemos, ele vai ficar quietinho, como uma aguinha parada aqui, né? Não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Mas conhecendo ele e pedindo, clamando que ele haja na sua vida, entregando a sua razão, a sua alma, para que o Espírito dirija, ele vai fazer uma transformação na sua vida. Você vai passar a viver de acordo com a vontade do Pai na sua vida, porque o Espírito te guia para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos beber dessa água todos os dias, mas não podemos secar, não podemos tampar o nosso recipiente com guarda-chuvinha para não cair a água do Espírito, mas se bebemos, se enchemos a nossa canequinha, devemos deixá-la aberta para que ela transborde. Somos recipiente do amor de Deus e sabemos que o Espírito Santo que nos foi dado é o amor de Deus. Foi muito proclamado lá em Romanos, vocês não precisam pegar. Romanos 5,5. Em Romanos 5,5, o Senhor nos esclarece perfeitamente o que significa Pentecostes. Para que bem rapidinho, para que nós possamos, se
você quer conferir, pega lá, Romanos 5:5. Capítulo 5, versículo 5. Ave Maria 1453. O que significa? Uma definição propícia do que é Pentecostes para nós. Para que nós realmente conheçamos por que Pentecostes, o que aconteceu em Pentecostes, por que foi dessa forma Pentecostes. Definição de Pentecostes. No nosso congresso diocesano se falou praticamente a pregação da nossa coordenadora, Romanos 5:5. Amém? E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Novamente. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, você só conhecerá, você só tomará posse do amor de Deus que é derramado em seu coração, se compreenderes, se viveres no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nossos corações. E o Espírito Santo nos foi dado. Jesus me mostrava uma visualização que nós agimos da seguinte forma: Deus preparou-nos um presente, nos deu esse presente e preparou esse presente dentro de uma caixa e nos entregou. E esse presente nós sabemos que é algo, mas temos medo de pegar. Temos medo de olhar para esse presente. Temos medo de abrir essa caixa. Essa caixa continua lacrada no nosso colo de acordo com o que Deus nos deu, do jeitinho que Deus entregou para nós. Lacrado. Sabemos que está ali, mas temos medo. Por quê? Se abrirmos a caixa, precisamos usar o presente. Mas temos medo porque usar esse presente nos traz compromisso de não danificar esse presente e de fazer uma multiplicação desse presente para que ele seja multiplicado. E nós temos medo do compromisso de pegar esse presente e usá-lo. E o que nós fazemos? Qual é esse presente? Esse presente chama-se Espírito Santo. A caixa a qual Deus colocou esse Espírito Santo chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos medo do compromisso da doutrina da Igreja, de conhecer o Espírito Santo, de conhecer esse presente, porque ao conhecê-lo, nós vamos ter que usá-lo. Mas nós temos medo, porque ele nos impõe um compromisso. Nós temos o compromisso de zelar pelo Espírito Santo, de levá-lo adiante, de batizar os demais no Espírito Santo. Por isso nós deixamos a caixinha fechada. É como se tivesse lá dentro um delicioso pudim, não sei do que sabor você pode imaginar, e você com vontade de comer aquele pudim, sabendo que ele é delicioso, mas tem medo de comer e engordar. Mas é algo, nós agimos como cristãos frios em relação ao Espírito Santo. A nossa igreja, ela tem um banquete farto. Mas nós temos medo de participar do banquete que nos é ofertado, porque não conhecemos realmente o sabor do banquete. É como se nós estivéssemos diante de um banquete farto, de uma mesa farta, e não com fome,